Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar a Universidade Católica e se de virada é mais gostoso, não foi de virada, mas foi com sufoco. Esse é o vídeo de jogo de um time que abriu 3-0 no primeiro tempo para no segundo tempo, o segundo tempo foi meio que 2-1, né? Porque o São Paulo fez um gol, mas tomou dois, e a gente vai explicar o contexto. Foi uma coisa assim, cara, foi dantesco. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto, não desse jeito. A quantidade de expulsões. São Paulo teve 3 jogadores expulsos, quer dizer, foi um negócio assim, fora da curva. Eu acho que a única expulsão, e aí eu vou ver isso, se é a mesma opinião do Gabriel, a única expulsão ali que não é tão questionável é do Nestor. Você vê ali no replay, tem o pisão mesmo, mas os 2 cartões que toma o Igor Vinícius e os 2 cartões que toma o Caleri são de um absurdo gritante. Tem um lance que a bola sai para a linha de fundo, que o Reinaldo fica reclamando que o jogador da Universidade teria deixado o pé ali, ninguém checou porcaria nenhuma. Enfim, de qualquer forma, o São Paulo fez um placar muito bom, jogou um primeiro tempo brilhante, fez um gol com o Reinaldo de pênalti, fez um gol com Luciano, que desencantou, fez um outro gol com o Luciano, esse um golaço. Aí depois fez um golalaço, que é um golaço do golaço, que acho que foi um dos gols mais bonitos que São Paulo fez hoje. E que eu ia falar da história, mas da história não dá. Na história tem muito gol bonito. Pô, então da história para hoje, da história de hoje. Achar um equilíbrio foi lindíssimo. Eu já pensei no Alexandre Gisbert fazendo assim, ó. Mas enfim, e aí uma coisa que eu e o Gabriel a gente tinha combinado aqui entre a gente, como veio Vitória, este vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. OneFootball que tá aí, parceiro da gente. Então a gente falou assim, ó, se ganhar, vai entrar o OneFootball nesse vídeo, porque deu um pouco de sorte nessa trajetória aí no jogo de hoje. Tudo a gente precisou. O aplicativo gratuito, você baixa aqui o primeiro link do vídeo. E é um aplicativo para você acompanhar tudo o que acontece no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, no futebol mundial, para acompanhar jogo ao vivo, enfim, transferência de mercado, escolher o time do coração e notificar para tudo que você quer receber no celular e o que você não quer, você vai lá e desabilita e tá tudo certo. Você vai lá só para consultar mesmo. O OneFootball é gratuito tanto para iOS quanto para Android. E agora sim, Gabriel, o que você achou da partida? Você quer fazer como? Você quer começar falando do absurdo da arbitragem, deixa pro final, como sempre, apesar do protagonismo? Ou vamos falar do jogo, primeiro tempo, do brilhantismo ali, das peças que funcionaram, o que não funcionou tão bem? Jandrei hoje com bola longa, queria que você explicasse isso, porque não foi uma. Pelo menos ele teve ali umas 3, 4 bolas longas antes de acontecer o pandemônio, né? Porque depois teve que ser só bola longa mesmo, que era o que tinha para o cardápio. Por onde você quer começar? Vamos começar por começo. A gente pode falar da arbitragem, dos lances pontuais, né, específicos, no fim do jogo, no fim do vídeo, mas a gente tem que fazer só um parênteses muito breve, que assim, não dá para você ignorar a arbitragem na análise de hoje. É impossível, você não consegue falar de alguns jogadores, falar do jogo, falar se o time foi bem, se foi mal, sem você considerar o cenário de que jogou um tempo inteiro com a menos, jogou maior parte do segundo tempo com 2 a menos e jogou um período considerável do jogo aí com 3 a menos. Então tudo isso pesa bastante. Então, feito esse parênteses, dividir o jogo ali rapidamente em 2. Enquanto teve 11 contra 11, a gente teve algumas boas notícias. Primeiras boas notícias: o São Paulo criou de todas as maneiras possíveis, todas, de bola parada, saída de jogo, bola longa, construção de jogada por dentro, construção pelo lado, toda. Pensa de uma maneira, o São Paulo construiu desse jeito, só faltou um contra-ataque fulminante em velocidade. Essa realmente foi a única que o São Paulo vai ser difícil construir, enquanto não tiver um jogador que consiga fazer esse tipo de jogada. Mas muito bem, e explica um pouquinho, né? Porque que quando a gente fez uma live, inclusive, no dia do sorteio, né? E quando veio a Católica, a gente falou: olha, melhor que isso, só se pegasse o Deportivo Táchira. Tá explicado um pouco por que era dessa maneira. Técnico chegando agora, um time muito, muito abaixo, assim, muito sem intensidade, assim, continua mostrando, tem alguns jogadores chegaram, o Isla, por exemplo, tinha outros 2, acho que mais 2 jogadores que não estavam ali no dia do sorteio, mas em termos do time sem a bola ali, continua sendo o time que foi o pior classificado
da Libertadores, né? O pior classificado para a Sul-Americana vindo da Libertadores, né? 4 pontos, fez os pontos todos ali contra o Sporting Cristal, que é um time bem fraco. São Paulo teve um pouco de conhecimento com esse time, enfrentou ano passado, e aí o São Paulo pelo menos se sobressaiu dessa maneira. É mais time, tem vantagem, tem espaço, é melhor técnica, taticamente, criou de todas as maneiras possíveis, em 39 minutos, 3-0 no placar, merecidamente, 3-0 no placar, sem maiores sustos, né? E aí, assim, algumas coisas para não falar que foi tudo perfeito. A marcação, o São Paulo continua fazendo marcação individual ali no meio de campo. E aí continua Igor Gomes, a gente falou isso contra o Palmeiras, Igor Gomes, Nestor, Gabriel Neves, todos ali têm a sua função, o seu jogador para ser o responsável. Os alas também costumam se conectar com os pontas ali, seriam os responsáveis, os zagueiros, na verdade, ficam com os pontas, os alas ficam com os alas adversários. E o São Paulo tem esses encaixes por vários setores do campo. Contra o Palmeiras, o time, mesmo com o Scarpa tentando arrastar, o Danilo vindo buscar jogo, o Zé Rafael caindo para o lado esquerdo, o Igor Gomes e o Nestor e o Gabriel Neves conseguiram fazer esse acompanhamento no campo sem prejudicar o coletivo. O São Paulo não foi envolvido pelo Palmeiras, não bagunçou a marcação. Teve dificuldade no jogo em que perdeu, no 2-1, quando o Dudu começou a se mexer muito por lado direito, lado esquerdo, ele passou a não ter função. E hoje a gente viu isso de novo. Quando os jogadores passaram a arrastar os jogadores do São Paulo de posição, e aí o cara que devia estar lá na ponta, está lá do outro lado, está por dentro, houve uma confusão. O Nestor hoje ele não foi bem de novo, e aí não é só parte técnica, é parte tática também. E ele deu uma demonstração muito na prática, que é o gol da Católica no começo do segundo tempo, do porquê que alguns jogadores não jogam. Para você fazer esse tipo de marcação, que o Rogério entende ser melhor para o São Paulo, você precisa colar no jogador, você descolou do cara, o cara vai sair, vai fazer infiltração, você está olhando para ontem, o cara passou voando, o cara vai sair em ótimas condições de fazer o gol, de dar uma assistência, de criar uma jogada. Hoje o Nestor vacilou ali no primeiro gol da Católica, largando o autor da assistência, né? E aí faltou também ali alguém fechar o cruzamento, que era cruzamento mais óbvio, né? A bola ali no meio da pequena área. Então, assim, me preocupa, inclusive, né? Porque você falou de alguns jogos que o Nestor não vem entregando. Sim. Eu até já tinha questionado você se isso podia ser desgaste, né? Pela quantidade de jogos seguidos, mas é muito difícil avaliar isso. Mas hoje foi mesmo um erro tático, o mental dele não estava muito bom. E realmente foi uma falha bem acentuada. Sim, e outro quesito, chegou no momento que o São Paulo faz 3-0, o Católica tenta pressionar ali durante 5 minutos, eu não lembro se foi depois do 2 ou do 3-0, mas a Católica tenta pressionar por 5 minutos, muito cruzamento, bola ali cruzando já meio da intermediária, aí vai para a linha de fundo, aí o São Paulo rebate a bola, cruzamento tira de cabeça, afasta, e você vai devolvendo a bola para o adversário, que naturalmente foi pressionar você. Era um time com uma intensidade baixa, com e sem a bola, mas principalmente sem a bola, num gramado horroroso, terrível, praticamente impraticável. Você consegue administrar um pouquinho ali, você sofre menos. Contra um time mais qualificado, rebate, devolve, rebate, devolve, rebate, devolve a bola para o adversário, isso, a chance de você gerar chances para o adversário é muito grande, porque você não tem um escape, você depende só do Caleri. Então, para quem viu o jogo hoje, o jogo é só a Comebol TV, né? Para quem conseguiu pegar esse jogo hoje, já ficou na cabeça o Marcos Guilherme, porque vai ser o único jogador que a gente vai ter para ter um pouquinho desse escape, para você pelo menos rebater uma bola, ou o Caleri ter alguém para brigar e soltar rápido, fazer um passe de primeira, como ele conseguiu fazer algumas vezes para o Igor Vinícius, no segundo choque rei da semana, de quinta-feira, que o São Paulo vence. Muitas vezes a bola ia para o Caleri, quando passe conseguia sair ali pelo chão, o Igor Vinícius já passava voando ali pelo lado direito. Para o Caleri só dar o toquinho de primeiro, o São Paulo dá uma desafogada, só que aí tem um pouquinho mais ali de limitação. O Igor Vinícius também precisa definir a jogada logo e retornar. Com o Marcos Guilherme, talvez isso consiga prender um pouco mais, consiga ter um pouco mais de organização para fazer essa saída. Então, assim, são esses 2 pontos em que vale uma atenção ali do São Paulo. Isso você está falando ainda de primeiro tempo que o São Paulo sobrou, tem esses pontos que o São Paulo precisa corrigir, porque eles apareceram contra um adversário extremamente fraco. Até você falou do Igor Vinícius, me trouxe assim, uma impressão muito ruim dele hoje no jogo. Eu não sabia se era gramado ou se era Igor Vinícius, que ele tem essa coisa estranha, você nunca sabe
qual é o Igor Vinícius que vai entrar no jogo, né? Às vezes ele entra e consegue fazer uma partida razoável, às vezes de razoável para boa, e às vezes ele entra sempre muito esforçado, tá? Mas às vezes ele entra e não acerta, toma umas decisões, me dá a impressão que ele tá afobado, sabe? Para fazer uma jogada, ou quando não acerta uma jogada, isso fica pesando, não sei exatamente, é difícil, a gente fica só na ilação aqui, mas hoje eu não achei que foi um bom jogo dele, não sei se foi um pouco do gramado também. Talvez seja, mas assim, para não falar, a parte ruim todo mundo viu. O Igor Vinícius hoje fez mais uma partida assim, tecnicamente bem abaixo. A expulsão, nada, não é culpa dele. Os 2 cartões são absurdos, os dois. Absurdo. O segundo, eu acho que nem falta, repetiram um pouco o lance, mas o cara dá o tapa e sai correndo em cima do Igor Vinícius. Caraca, você vai fazer o quê? Dá licença, por favor, pode passar. Cara, ele ficou parado. Aí ele botou a mão até para se proteger. Ele nem faz o movimento de empurrar o cara nem nada. Negócio bizarro. Então, assim, isso eu não coloco na conta do jogador, mas definiu mal, erro de passe, domínio ruim. Para não falar que foi tudo ruim, ele manteve algo que ele melhorou nos últimos jogos. Cobrança de escanteio. Cobrança de escanteio dele tá parecendo bem melhor do que quando você compara, principalmente com os cruzamentos que ele dá durante o jogo, com a bola rolando, que é uma catástrofe. Ele bateu bem, o São Paulo cria uma boa chance ali no primeiro escanteio do jogo ali, e no segundo também é um desvio, também é uma bola que fica viva numa boa batida, que o Calleri acredita e sofre o pênalti. Então assim, são pequenos momentos de ajuste. O Calleri hoje mostra de novo, vai todo mundo lembrar do gol, primeiro porque foi um golaço dele, segundo porque foi um golaço coletivo, mas é o jogador que te entrega... Um golaço, definiu, o termo golaço tá ali, se você vai falar de golaço, foi atualizado o termo. Além desse jogo, um jogador que te entrega alguma coisa, esquecendo a parte técnica, porque aquele tapa, ele vai acertar um e vai errar 5, 10, aquele é muito difícil acertar aquela bola, mas ele tem algo para te entregar. Quando ele não esquece a parte técnica, o próprio gol do Luciano, que ele rouba a bola, ele é enganado pelo gramado ali, a bola quica, fica difícil, vai para a altura da cintura, não sei o que, o negócio tava horrível, aquele gramado não existe. Aí o Isla faz a girada, ele vai, acredita na jogada, rouba a bola, gol do São Paulo. Então, eu até descrevi isso, ele força o erro, né? Porque ele corre, né? Então, primeiro ele toma o pênalti, que nem você falou, ele é muito brigador, então ele sobe, sofre o pênalti, e aí a gente, só para não esquecermos de falar, que categoria que o Reinaldo bateu o pênalti, ele tem 21 acertos em 22 tentativas, é por isso que quando tem uma penalidade ele está em campo, a gente aqui no canal sempre cobra que ele deva ser o batedor. Mesmo que São Paulo esteja vencendo nada, tem um batedor oficial. Futebol não é brincadeira, não é ele que deve bater, bateu muito bem. Aí esse segundo gol ele força mesmo o erro, e não só força, né? Como ele já tem, ele toma dando já o passe pro Luciano, e o Luciano também acredita e desafoga, né? Bate mesmo com aquela vontade de... Só para continuar do Calleri, lance do pênalti. A bola tá lá em cima, não sei o que, não vou nem na bola, vou só dar aquele pulinho aqui para atrapalhar o cara, não sei o que. Toma a frente do cara, se o cara vai dar na nuca dele, é problema do zagueiro. Mas ele já tinha tomado a frente, ele já tinha incomodado, ele talvez forçasse um erro do zagueiro ali, uma bola rebatida ruim, a bola ficando viva. Então, assim, é o cara que ele vai te entregar muita coisa. Se um dia ele não estiver bem, se um dia ele for acabar perdendo um gol, ele vai ter alguma coisa para te entregar. E é isso que a gente fala muitas vezes desse tipo de jogador, né? E aí o São Paulo, assim, cara, o segundo gol. O segundo não, o segundo é o do Luciano. O terceiro do Luciano o terceiro do Luciano é um golaço, assim, começa com uma recuperação de bola no campo de ataque do Igor Gomes, aí a jogada não se... Não, a jogada não se desenvolve, o Gabriel Neves erra o recuo, o São Paulo se recompõe, recupera a bola, o Igor Gomes começa o contra-ataque, o São Paulo consegue uma triangulação muito boa ali pelo setor direito, em que a bola chega no Igor Gomes de novo, ele vira de perna esquerda para o Reinaldo fazer aquela jogada que a gente até citou no pré-jogo, a gente cita em lives, aquela bola que ele recebe, ele não dá o passe, ele não telegrafa a jogada. Daqui a pouco, quando você vai ver, ele dá uma tacada ali pro Luciano. E o Luciano é o Luciano objetivo. Olha só o Luciano objetivo. O drible em direção ao gol, o drible para dentro da área, o drible para buscar o gol. Não é o drible para dar caneta, para trás, vou dar um calcanhar para sei lá se vem alguém de trás. É o drible objetivo, um tapa na bola para botar na frente do zagueiro. Excelente, esse Luciano ajuda.
Esse Luciano é útil. O Luciano que recompõe quando o Igor Vinícius é expulso até ele precisar ser substituído, esse Luciano ajuda. Muito. Então, assim, esse é o Luciano que a gente queria ver mais, né? Esse cara. Esse cara, ele tem chance de ser titular de São Paulo. Esse cara pode jogar junto com o Caleri, pode ser titular de São Paulo. Só que tem que parar, às vezes, de querer aparecer, de querer brigar. Esse Luciano com o Marcos Guilherme e... Bom, mas se bem que isso não é assunto para agora, mas agora já fiz a pergunta, já tá feito. Esse Luciano com o Marcos Guilherme e Caleri pode funcionar? Daria uma opção a mais pro Rogério, mas em teoria... Vamos deixar isso... Teria que, mas assim, teria que, eventualmente, você considerar o Marcos Guilherme como um ala, ele ser um Igor Vinícius, aí ele jogaria na função do Igor Vinícius, para manter as estruturas do São Paulo, porque o São Paulo tem quase sempre jogado ali já jogou assim no uma linha... e quase sempre tem jogado ali com uma linha de 3 zagueiros, você precisa contar com o Marcos Guilherme, não é exatamente a melhor função para ele, mas funciona, dependendo ali do contexto da equipe, dá para jogar, até porque às vezes, principalmente quando o São Paulo joga em teoria com uma linha de 4, né, e o Rafinha acaba funcionando como terceiro zagueiro, você puxa um dos alas do lado direito para fazer uma ala. Ele pode ser esse jogador, ele jogaria aberto pelo lado direito, você tem o Nestor, você tem do outro lado, eventualmente, aí o Alisson, o Igor vai ter que jogar, o Igor também pode jogar como primeiro volante, dependendo do jogo de São Paulo, enfim. O Rogério ganha possibilidades para melhorar a equipe, para armar a equipe também, não é só a questão do segundo tempo. E aí, quando começam as expulsões, aí você começa a valorizar ainda mais o trabalho coletivo. Chega uma hora em que o trabalho coletivo não funciona mais, porque já ninguém treina -2 e -3, e aí chega uma hora que é só com os caras em campo. E eu fico imaginando se esses jogadores eles fossem tão largados quanto muita gente acha. Se jogar com -3, você teria saído de lá no mínimo com empate, em vez de você sair com 2 gols de vantagem. E o mais importante disso é você... Sai um gol com um a menos. Sai o gol com um a menos. Sai um gol nosso com um a menos. O jogo com 11-10 é 1-0 para São Paulo, né? E aí depois tem a segunda expulsão. Mas... Só um detalhe, hein? Porque a gente tem essa coisa do jogo fora, né, que o São Paulo tem menos vitórias, né, em jogos fora, tava com dificuldades de ganhar fora, do Luciano fazer gol e de gol em segundo tempo, né? Quer dizer, hoje o São Paulo tava ali para, eita, vamos, plau, né? Vamos ser católico aqui hoje. O que é isso aí? Vamos ser católico hoje, né? Porque o São Paulo tava com dificuldades de ganhar fora de casa, tava aquela coisa, o Luciano fazia tempo que não fazia gol, e gol no segundo tempo. O São Paulo estava com dificuldade de ganhar fora de casa, o São Paulo está com dificuldade de ganhar fora do estado, porque o São Paulo já ganhou. Sim, mas a Universidade Católica é fora do estado. É muito fora do estado. Mas já tinha ganhado na Bolívia, já tinha ganhado no Peru. Mas Alexandre Guismas está bravo com você nesse momento. Não, mas assim, estou falando que está com dificuldade de ganhar fora. Está com dificuldade. Estou falando que não ganhou, está com dificuldade de ganhar fora. Ganha fazendo gol no segundo tempo. E o Luciano ainda faz gol, é muita coisa, cara. No estádio em que o Rogério Ceni fez milagre. É muita coisa. Ali o Rogério Milagres. Com a Católica, na verdade. Não São Paulo com a Católica, na verdade. É um negócio impressionante. É São Paulo, cara. É um santo, né? Tem muita ligação ali com a Católica. Bom, vamos lá. Quando você começou a falar... Aí nós estamos no segundo tempo agora. Tá? Chegamos agora no segundo tempo. Assim, e aí a mexida do Rogério, ela é muito interessante. O óbvio seria você colocar o Rafinha, mas ele consegue colocar o Patrick e na hora que ele chama o Patrick fica muito, muito óbvio que ele vai fazer, na hora que chama o jogador, mas na hora de fazer a mudança não é tão óbvia assim. E aí ele coloca o Patrick, o São Paulo passa a jogar num 4-4-1, com o Igor fazendo ali o lado direito, o Nestor e o Gabriel ficam por dentro, o Diego sem a bola vira um zagueiro. 4-4-1 na minha cabeça parece que tá faltando um, porque tá mesmo. Porque tá, exatamente, quem diria. O Diego vira um zagueiro, e o São Paulo, quando recuperava a bola, o São Paulo se armava com 3 zagueiros de novo. O São Paulo ficava com Diego, Miranda e Léo para fazer a saída de bola, o Reinaldo subia um pouquinho, o Igor aparecia, o Patrick tentava fazer ali um pouco de associação do lado esquerdo com o Reinaldo. Então, assim, o São Paulo manteve jogo, quis jogo, e o golaço, ali ainda com 1 a menos, é uma briga do Caleri, que no fim das contas participa, só não participa com efetividade do terceiro gol. Esse ele participa fazendo o gol ainda, mas ele começa participando lá atrás, ele possibilita a jogada, o Patrick continua acreditando na jogada, e aí o drible da Católica lá
Mas aí o Patrick toma a frente da bola, o drible dele é absolutamente excepcional, é muito parecido com o que ele deu contra o Everton, que também deu certo, só que aquele contra o Everton teve enrosco, chegou cobertura. A bola passa de um jeito tão limpo, é tão bonito, cara, o negócio eu soltei um nosso... e aí ele levanta a cabeça, faz o passe pro Igor Gomes, o Igor Gomes deixa a bola de letra pro Caleri, que também é uma visão impressionante, e o Caleri dá um tapa na bola de raríssima felicidade. Cara, é impressionante, o gol é impressionante. Eu não consegui nem escrever o gol no Twitter, assim, porque eu falei, não é possível que saiu esse gol desse jeito. Ele é muito, muito, muito bonito. Já tinha achado o gol do Luciano um golaço, então já tinha vibrado muito, mas até pelo que você fala, o Caleri começa a jogada na maior característica dele, que é ser obrigador, que é um cara que luta até o fim, e por que esse cara é tão importante, essa identificação cada vez maior com o torcedor de São Paulo. O torcedor de São Paulo realmente tem motivos, porque o cara briga o tempo todo. Daí vem o Patrick, né, que tem aquela coisa do Pantera Negra, Wakanda e escambau, o cara vai e cruza a bola para Cotia, e aí o Igor Gomes, né, porque assim, Cotia e Igor Gomes era aquela coisa que muita gente cobrava, pô, mas é um jogador muito comum, é um jogador que não consegue fazer uma jogada diferente e tal, e ele faz uma jogada muito diferente. Para o Caleri, que é esse jogador brigador, fala, não, peraí que eu também tenho, já que tá todo mundo gastando, deixa eu gastar também, e mais ainda, no momento importantíssimo da partida, porque é o momento que você perde um jogador, é o momento que você tá vendo o adversário crescer, você tá vendo ali que pode tomar sufoco, você não vai imaginar que você ainda vai tomar mais 2 expulsões, né? Então aquele gol foi importantíssimo, além de lindo. Assim, a Católica volta pro jogo, faz o gol, cresce, o narrador até fala, o momento é da Católica, gol da Católica, São Paulo com a menos, tudo isso em menos de 5 minutos, não sei o que, gol do São Paulo. Cara, ali durante o jogo, você já joga a balde de geografia, acaba. O ímpeto do adversário não acaba, mas assim, diminui muito aquela pressão que eles começaram. O São Paulo começou a rebater bola, lateral, batia rápido, pressionava, cruzamento, aquela história toda, nenhuma chance real de gol, de fazer o 3-2, porque o gol do São Paulo também não demora muito para sair, mas você acaba com aquilo, você fala, pô, caramba, a gente já tava com 3-0, já era difícil, tá ruim, os caras tiveram expulso, agora vai, o cara mete um baita de um golaço desse aqui e joga o balde de água fria e devolve o São Paulo com uma vantagem que era importante não para esse jogo, e viria a ser muito mais importante depois, mas para o jogo de volta, né? Você consegue encaminhar uma classificação, você já consegue já começar a pensar que o time está com um passo mais próximo das quartas de final, que você consegue, de repente, poupar alguns jogadores, não é necessário não colocar o time da primeira fase. Fora os que são forçados, mas você talvez consiga tirar mais um ou outro jogador. Você já tem 3 caras que você vai poupar, assim. Fora os caras que tomaram cartão no banco. Cara, sabe como é que terminou meu tweet? Eu falei assim, eu devia ter colocado em caixa alta. Acabou. Caiam fora daí antes que ele expulse mais alguém. Cara, que eu fiquei com medo do árbitro sair, assim, jogando cartão vermelho pra galera, assim, como se fosse, sabe, benzer o pessoal. Eu nunca vi coisa igual, cara. Nunca vi. E eu achei que ele foi não tão generoso nos cartões pro outro lado, mas tudo bem, aí a gente já discute isso. Sim, e aí você consegue tirar alguns jogadores, além dos que já vão ser forçados, melhora, porque a sequência do São Paulo vai ser muito difícil, o Atlético Goianiense perdeu hoje no Paraguai, vai saber o time que vai em domingo, talvez São Paulo, nessa rodada aí de Sul-Americana de quinta-feira, tenha ganhado uma vantagem, porque eu imagino que o Rogério vá com o que tem de melhor para domingo, e aí tire alguns jogadores da quinta-feira, e depois o que tem de melhor contra Atlético Mineiro e Palmeiras na sequência. Então, assim, você ganha um pouco desse respiro numa semana tão complicada, o São Paulo já não vinha bem, o Rogério tinha falado em coletiva de contratação, não adianta fazer contratação para jogar só um brasileiro. Você já consegue pensar que talvez você vá ter pelo menos mais um pouquinho de Copa Sul-Americana, porque você consegue dar um passo importante, talvez tenha umas quartas de finais aí para vir, então, fora o jogo do Palmeiras, né, que aí é outra história, só que aí esse jogo é 4 dias antes de abrir a janela, você não pode esperar esse jogo para você começar a pensar se você for contratar alguém, que era o assunto do Rogério, para saber se você vai. Então, assim, esse resultado e essa vitória abre um leque de possibilidades e de benefícios que o São Paulo pode ter em várias frentes, de confiança, parte física. Essa vitória, para qualquer pessoa que, não nós, tá? A gente só ouve dessas pessoas. Essa vitória, ela é aquela vitória que geralmente une muito grupo, fecha muito grupo, motiva. O São Paulo teve isso, o Hernanes fala do empate contra o Palmeiras em 2008, só que ele foi um resultado decepcionante, mas que
gerou uma união no São Paulo, porque sai com 2-0, toma um empate, aí chega todo mundo ali, pô, caramba, chega um cara, não, mas dá, acredito, olha só como nós jogamos, não sei o que, todo mundo se juntou. Então, às vezes são resultados muito específicos e geralmente vem com superação, geralmente vem com um correndo pelo outro no fim do jogo, porque, cara, você tá com 8 caras em campo, né? Você tá com menos 3 caras na linha. É o Strongest com o Michael no gol e tudo aquilo, né? Você se fecha aquilo de uma maneira, um começa a correr pelo outro, o ambiente fica melhor, isso a gente sabe. Rosário Central, nos pênaltis ali, né? Que vai, fica todo mundo ali no estádio, né? Ninguém vai pro vestiário. São jogos que são muito emblemáticos e realmente você tem um adversário gigante, né? Fora que vale notar isso. A Universidade Católica vai pro intervalo tomando 3-0 e volta sob aplausos da torcida. Isso é importante falar, tá? É uma torcida que a torcida sabe ali a limitação do time e tudo mais, mas a gente sempre fala isso, né? A torcida empurra, sai a expulsão e sai o gol. Cara, sabe? Dá mas o resultado foi pro São Paulo. O São Paulo é muito mais time e ainda assim. E aí depois tem mais um gol. E dos gols da Católica, o que você tem alguma coisa a dizer? Porque, tudo bem, a gente estava ali com primeiro 1 a menos, depois 2 a menos, mas tem alguma coisa que você acha que faltou? O primeiro gol a gente já comentou da falha do Nestor, da desatenção do Nestor. Segundo gol, cara, segundo gol tem que falar. O segundo gol tem 16 caras na área, você tá com 7 caras desesperados, a Católica com o mesmo número de caras, o cara vem de trás, o São Paulo já tinha no lance anterior, acho que foi no lance anterior, uma jogada de passe para trás e o cara finaliza quase da marca do pênalti, então quando chega o jogador na linha de fundo, né, e o próprio começo da jogada é quase, agora a gente pode falar que é engraçado, né, na hora não é engraçado, mas agora é engraçado. Você tem enfiada de bola, aí o Léo, que virou lateral esquerdo com a entrada do Luizão, ele acompanha o jogador pro cruzamento, aí ele trava o cruzamento, e o jogador fica para trás, a bola é espirrada, aí ele sai dessa dividida, que ele termina fora do campo, aí ele tem que sair correndo para dividir com o próximo cara, porque só tem ele ali, cara, aquele setor esquerdo é seu, você se vira. E ele dá azar que ele divide ainda a segunda, mas o cara consegue escapar, o Igor Gomes ainda tenta chegar, mano. Ele não vai sair driblando. Se fosse isso, eu ficaria bem irritado. Mas aí ele vai estourar a bola para frente, que não tem o que fazer ali, a bola pega no cara, um cai, a bola espirra. Se não fosse o cara levantar, já tinha um outro na sobra. Eu falei, não tem muito o que fazer. Aí o cara acho que ganha a bola, ainda faz um passo para trás, o cruzamento vem do outro. Eu nem lembro se é o mesmo cara que cruza, eu não vou lembrar. Mas aí tem o cruzamento, vem um cara de trás, num baita embalo, com todo mundo ali na área de São Paulo. Assim, o Léo já estava para trás. 3 já tinham sido expulsos. Você já estava falando, peraí, bicho, tá sobrando gente aqui. Aí vem um cara lá de trás voando de cara. Não tem o que fazer, cara. Desculpa, ali não tem o que fazer. Nem goleiro, nem zagueiro, não tem o que fazer. É um absurdo, é insano. Então, não tem muito o que resolver de problema. Eu queria destacar o Patrick, que além do gol, quando o São Paulo já está ali, jogado o gol, quando o São Paulo já estava com -3 e às vezes rebatia essa bola, a bola caía no pé dele. Para ele seria muito simples ele pegar a bola, girar o corpo, bico para cima, e às vezes ele percebia que ele tinha espaço, ele pegava a bola, dava uma penteadinha, levava ali para a lateral, esperava o jogador vir, ele ia ganhando um tempo precioso, tentava chamar uma falta, ele foi muito inteligente hoje, além da parte técnica, que é óbvio que vai ficar mais marcada ali a jogadaça que ele fez, mas ele foi muito inteligente hoje quando o São Paulo já estava com jogadores a menos, 2 ou 3 jogadores a menos. Então ele foi muito, o Andrei também valorizou muito hoje, hein? Tudo quanto é bola que vinha, ele... Eu não entendo esse negócio de criticar o goleiro quando o goleiro faz cera com a bola em jogo, né? Não a cera que... A bola tá em jogo, exato. Sim. Ele tá esperando o adversário vir, recurso, né? Você tá esperando, caraca, eu tô com 3 a menos, cara. O Palmeiras teve isso, assim, mas ele com 10 segundos estava fazendo cera, não sei o quê. Cara, tá tudo bem, porque se passa 15 minutos, 20 minutos, aquele intervalo de tempo que naturalmente o time da casa, que precisa reverter gols de vantagem, vai ter um ímpeto natural, se passa esse tempo, o tempo já começa a jogar contra, os caras já começam a ter pressa, a torcida fica impaciente. Eu não entendo exatamente esse tipo de crítica. A culpa é a culpa da derrota é porque o goleiro estava fazendo... Não consigo entender, sendo que vários jogos no Morumbi, o goleiro vem aqui, começa a fazer cera com 10 segundos também, aí o goleiro joga a responsabilidade para o árbitro. O árbitro permite, primeiro, e segundo, o árbitro do jogo de hoje deu 6 minutos de acréscimo, o jogo era para ter 10, 12 minutos de acréscimo. E vamos dizer, quando a bola tá em jogo, a bola tá em jogo. Cara, ele espera o atacante vir, porque inclusive ele tá tirando um cara ali da conta, né?
Tipo, você tá com 7, cara. Você tá com 7 caras. Né? Até os chutões do Jandrei era chutar e voltar. Não tinha quem brigar, não tinha quem segurasse a bola, não tinha nem como segurar. Mas vale ressaltar, hein? O primeiro gol foi um belo lançamento dele. Não foi o primeiro. Ele teve um outro pro Nestor antes desse, que o Caleri briga e toma a bola do Isla. Engraçado a gente ter comentado o cara hoje, que ele tinha melhorado do lado direito e ele falhar. No pré-jogo a gente falou ele isso. Ele tinha, e no segundo tempo ele vai até bem, e falha, óbvio, mas no segundo tempo ele vai bem, mas a Católica passa a atacar mais pelo lado direito. A partir do momento que ele é contratado na Libertadores, o foco era quase sempre pelo lado esquerdo, e era quase que exclusivo do lado esquerdo. Dessa vez tinha um pouco mais de variação, inclusive com o lado direito sendo mais forte. Então aí o Jandrei já tinha lançado uma bola do Nestor, lançou essa do Caleri e tentou mais umas duas quando o jogo estava, né, com os números normais. Acho que a gente falou tudo do jogo, e é só esse destaque, tá? Que o Jandrei estava errando muita bola com os pés, que era uma coisa que quando ele chegou aqui ele estava mostrando qualidade, e não sei se falta de confiança e tal, mas alguns jogos ele estava ruim nesse fundamento, inclusive ali, bolas curtas ali, bola ali na intermediária, ele estava errando muito esse passe contra o Palmeiras, isso acabou sendo um destaque negativo, e uma outra qualidade que o Jandrei ainda mostra. Tá? De novo, aqui a gente só está ressaltando coisas num jogo que é muito fraco e tal, mas o cruzamento na área, ele realmente sai muito. Tem um lance que ele não sai no jogo todo, mas é uma média baixa para qualquer goleiro, e ele sai assim, às vezes, muito mais do que na pequena área. Ele tem uma leitura muito boa desse tipo de jogada. Tem uma que ele sai mesmo quase na intermediária, que ele puxa um contra-ataque com uma bola longa. Então, uma coisa de se ressaltar de positivo nele. Nem sei se ele vai se solidificar como goleiro nem nada, a gente só está apontando qualidades aqui que ele demonstrou num jogo que ele teve pouco que fazer como goleiro mesmo ali, né? Embaixo das traves. E aí, só para ressaltar também, alguns jogadores, a gente falou bastante do Caleri, a gente falou do Luciano, Igor Vinícius, já falou do Reinaldo, mais um pênalti muito bem batido, a assistência também, na qualidade dele ali naquele passe. Já falou também, ele foi uma das peças ali que acabaram ficando um pouco perdidas naquela movimentação, na troca de posições da equipe chilena. A gente sabe que a marcação do Reinaldo é aquele negócio, mas assim, para terminar de falar de alguns outros jogadores, Gabriel Neves na frente da defesa, mais uma partida muito, muito boa, muito boa. Só ajustar, às vezes, a gente já falou isso no jogo do Palmeiras, ele se empolga, ele quer dar uns botes, calma, não, se segura um pouco, às vezes tem que defender a posição, às vezes não é para dar o bote, às vezes você precisa defender a posição, atrasar o adversário, fechar a linha de passe, enfim, mas bem, muito bem, principalmente os jogadores foram sendo expulsos, ele manteve uma pegada muito boa. Igor Gomes jogou em 200 posições hoje, porque uma hora teve que virar auxiliar de lateral, na outra ele tinha que virar ala, começou o jogo como meia, porque os jogadores vão sendo expulsos, ele vai tendo que fazer todas as funções possíveis. Cada vez que expulsava o Igor Gomes, falava, ai minha nossa, lascou pra mim aqui. Tipo, Igor Gomes, agora você é aqui. Foi muito importante na virada de bola do terceiro gol, muito importante na construção, né, do terceiro gol que a gente falou aqui, deu assistência para o quarto gol, muito bem na marcação, roubadas de bola no campo de ataque, distribuição de jogo, inversão. São Paulo hoje fez umas 2 ou 3 inversões, foi muito bem, o Reinaldo fez uma também muito boa para o Igor Vinícius. Positivo, o São Paulo fizesse mais inversões de jogo, seria bem interessante. Acho que foram pelo menos 3 no primeiro tempo. E Igor Gomes, para mim, foi novamente, né, o melhor em campo, então mais uma partida excepcional, e o trio de zaga, especialmente Miranda e Diego, que foram monstruosos no jogo de hoje. Miranda foi ali do centro da zaga, coberturas muito precisas, rebateu quando precisou, jogo aéreo, confronto no corpo, antecipação, até fez um outro lançamento bom, a gente tinha ressaltado isso contra o Juventude, estava invertendo bem de bolas contra o Juventude, hoje conseguiu mais uma. Se conseguir manter esse nível de qualidade, tende a ser muito útil para o São Paulo. Se o São Paulo tiver 2 zagueiros que sabem sair jogando, e o Miranda eventualmente acertando esses lançamentos, e o Diego também é importante nos duelos, cobertura, travou um gol. É isso que eu ia falar. Impressionante. Mas na hora, assim, na lata. Se ele descola do atacante, que estava em vantagem no lance, se ele descola do atacante, meio segundo é gol da Católica, ainda no primeiro tempo. Perfeito. O que o Nestor fez no lance, ele faz ali, lasca. É isso. Só que o do Nestor, o do Nestor é mais bobo, o do Diego seria muito menos falha se o cara se antecipa ali no lance ultra rápido. E ele mantém o tempo todo a travada
perfeita, assim, mais uma partida incrível, como o Diego tá jogando nessa temporada. Para mim, agora, deveria ser o capitão perpétuo do time, para mim, o Diego. A gente chegou agora na metade, acho que amanhã, acho que é dia 2 ou 3 de julho, que é oficialmente ali a metade do ano, alguma coisa assim. Ele pode fazer o pior segunda metade do ano da vida dele, não sei. Até aqui é impressionante, é o melhor zagueiro que o São Paulo tem na temporada e pelo menos top 3 jogadores do São Paulo na temporada, assim, no mínimo, precisa dar margem para você poder falar sem precisar pensar muito. É um nível de constância, de regularidade e de picos, assim, positivos, impressionantes. Você vê pouquíssimas falhas do Diego desde ali da quarta, quinta rodada do Campeonato Paulista, quando o São Paulo começou a se assentar e ele foi ganhando esse espaço de maneira bem clara. Então, cara, fazer esse registro dessas individualidades, porque você chega ali numa hora que você tem que falar de quem sobrou em campo, né? E só quem foi muito juvenil, Pablo Maia, entrou em campo já com 3 expulsos, pé na altura do peito, chegou atrasado, fez mais de uma falta, demorou para bater o lateral ali de uma maneira que o cara não tem o mínimo de malandragem para chegar lá, pegar a bola, chamar o outro, deixar a bolinha no chão, ele fica meio que falando com o juiz, já se justificando. Ruim. Você tá vendo o que o árbitro tá fazendo. Pablo Maia hoje deu margem, partindo do ponto do nível ridículo do árbitro, deu margem pro São Paulo ter um quarto jogador expulso, que seria uma catástrofe. Nossa, cara, é uma estupidez. Na transmissão, os caras estavam tentando lembrar quantas expulsões daria para acabar o jogo, né? Chegaram a fazer essa conta, que é uma coisa que nunca se preocupa. Normalmente, quando você vê tantas expulsões assim, elas acontecem dos dois lados. De novo, eu volto a lembrar. Teve um lance lá que o Reinaldo ficou reclamando que um jogador da Católica teria deixado o pé. Eu não lembro quem que é que divide a bola sai para a linha de fundo. Nestor. Hã? Nestor. Foi Nestor? E aí o Reinaldo fica. Estão pedindo pênalti, não era pênalti. Era só que o jogador da Católica foi maldoso ali. Aí tudo bem, o do Nestor foi muito mais assintoso. É a única expulsão que eu conseguiria concordar ali é a do Nestor, porque a pisada ela é muito. Você consegue ver que tem um pezinho ali, desnecessário pra caramba, mas assim, os cartões do Igor Gomes, do Igor Vinícius, que nem você falou, o segundo a gente fica na dúvida até se foi falta, mas os dois foram muito rigorosos, e o do Caleri, os dois também foram tenebrosas, assim, o negócio... Falta do Caleri, uma é de jogo, a outra, assim, sendo rigoroso é falta, só, sendo rigoroso. O do Nestor, cara, o cara faz um movimento escandaloso de chutar o jogador. Ele cai distante do cara, o cara continua a passada e ele joga o pé pro lado, assim, ele não faz parte da passada, exatamente, ele não faz parte da passada, não tá no caminho do jogador, ele para e ele joga propositalmente o pé do lado para dar um biquinho no cara, isso é muito claro na câmera de trás, e era um jogador que já tinha amarelo, então se o VAR chama para um lance desse de potencial expulsão, mesmo que o árbitro não considerasse que fosse, por mais que tenha sido um lance que o cara vai para agredir, aí você pode falar assim, o VAR tem que chamar um lance desse ou não, mas o cara foi para dar esse coice, e no critério que ele estava tendo no jogo, era no mínimo um lance para ele ficar esperto. O jogador já tinha amarelo. Se ele volta do VAR achando que é só um lance para cartão amarelo, o cara tá fora. Então, assim, cara, uma quantidade impressionante de lances contra o São Paulo. Me lembraram 2 jogos bem marcantes, a final contra o Vélez e a final da Supercopa contra o River Plate, em 97. É o jogo de hoje. Os 2 únicos lances em que ele dá algo favorável ao São Paulo é o pênalti, que é pênalti. Se o cara dá o tranco no corpo, um tranco leve, só um movimentinho de braço por briga por espaço, tudo bem. Mas aí a gente volta no assunto do jogo contra o Botafogo. O cara pega, dá aqui, larga o braço no cara, aí, ainda mais numa disputa de bola, aí não existe, né? Você não larga o braço no cara, ainda mais na altura da nuca do jogador. Então, assim, o pênalti é pênalti, no mínimo isso. E a única coisa que ele realmente errou, que é ridículo, ele deu 6 minutos de acréscimo, o jogo era no mínimo o dobro de acréscimo em relação ao que ele deu. 6 minutos, ele só contou o que ele parou. Ele, nem pelas expulsões de jogo, hein? Nem os tempos de expulsão, reclama nada. As expulsões todas passaram assim, batido, realmente. Assim, mas impressionante os jogadores que ficaram em campo. A doação. Uma coisa que me preocupa. De cada jogador que ficou em campo. Porque, assim, em teoria, esse era um jogo mais fácil, como a gente sempre fala aqui, e eu esperava que São Paulo não tivesse se desgastado tanto. E eu até falei, cara, é um nível que São Paulo vai ter que se entregar que pode até comprometer a temporada. Aí um cara falou, a temporada? Eu falei, porque esses caras não...
ultra cansado no domingo e não pontua, já é uma pressão diferente, é uma coisa. Foi nesse sentido que eu quis dizer, porque Campeonato Brasileiro, tudo que acontece aqui traz uma pressão muito grande. A gente sabe, São Paulo está na 9ª colocação agora, né? No Campeonato Brasileiro. Sim. Então, isso traz toda uma pressão e tudo mais, enfim. Mas de qualquer forma, domingo a gente vai ver isso. Isso é papo para domingo. A gente já falou bastante de um jogo Oitava, na verdade. Oitavo. Oitava colocação, tá vendo? A gente aqui já erra, já corrige, já faz tudo bonitinho. Então, São Paulo tem esses desafios aí, tem o Marcos Guilherme para chegar, tem janela para abrir, tem muita expectativa aí pro resto do ano de recuperar mais algum jogador também para dar uma luz aí pro Rogério, porque não é fácil, cara, olhar pro banco e imagina como é que ele vai escalar agora, que além de todos os desfalques, ainda tem mais 3 dentro que foram expulsaram, cara, os caras. É o fim da picada, cara. Você me expulsa o Nestor, não, o Nestor ainda vai, mas o Igor Vinícius e o Caleri não faz o menor sentido. Não o menor sentido. Eu fiquei indignado. Enfim. De qualquer forma, vamos terminar o vídeo antes que alguém expulse a gente daqui. Sabe? Só repetir. A doação dos jogadores que ficaram em campo. Se jogadores fossem 10% dos vagabundos e pilantras e preguiçosos e não sei o que, e fracos mentalmente, não sei o que, fraco mentalmente no jogo de hoje, o time teria sucumbido. E era muito fácil você sucumbir no jogo de hoje. Seja para você arrumar confusão com o árbitro, seja para você tomar os gols, seja para você se perder na marcação, seja para você se perder no contexto, um cenário que você nunca viu e você tá perdido e você não sabe o que você faz, enquanto isso tá sobrando 2, 3 jogadores nas suas costas. A força desses caras, tudo isso sempre lembrando, com salários que não estão completamente em dia, de novo, São Paulo estaria numa situação realmente muito, muito, muito ruim se esses caras fossem 10% do que muita gente pinta por aí. Então, dedicação de Igor Gomes, partidaça de Diego, Miranda, Gabriel Neves, próprio Patrick, Caleri, doação, tudo isso. Reinaldo hoje também foi muito bem quando precisou, nunca foi sacanagem, tá? Não é sacanagem. Tem horas que você vai perder. E hoje a gente chegou na metade do ano, eu também já estou adiantando que até o fim do ano o São Paulo não vai ganhar todos os jogos, tá? Então é bom a gente já ter um pouquinho disso em mente. Cara. Deixa eu assistir jogar jogo. Esse é o cenário. É o fim da picada, fica dando spoiler. Não falei qual o jogo que é, então assista para descobrir qual é. Então tá bom. Então é um meio spoiler. A gente sabe que vai perder, a gente não sabe quando. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.